A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Eu pedi uma palavra ao Senhor. Agora eu dei uma saída para resolver umas coisinhas. Cheguei em casa e falei, eu tenho que fazer um trabalho ali, mas eu falei, eu vou pedir uma palavra ao Senhor, depois a gente vai fazer o trabalho. Aí o Senhor me deu essa palavra aqui. É no livro de Jeremias. Jeremias 34. Aqui no livro de Jeremias 34, a palavra diz assim, ó. Predisse a sorte de Zedequias. O Senhor, ele falou com Jeremias acerca do rei Zedequias, né? O que ia acontecer com Zedequias devido à desobediência a Deus do rei. E os irmãos vão ver aqui o que aconteceu com Zedequias. Não, aqui eu acho que não fala tudo o que aconteceu com Zedequias, mas eu vou até o 7, porque é muito grande. Depois, em outra ocasião, a gente vai mais para frente. Diz assim, a palavra que do Senhor veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, de todos os seus exércitos e todos os reinos da terra que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos pelejaram contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo, assim diz o Senhor Deus de Israel, vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe assim, diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, a qual a queimará fogo, e tu não escaparás da sua mão. Antes, de certo, serás preso e serás entregue na sua mão, e teus olhos o verão, os olhos do rei de Babilônia, e eles te falarão boca a boca, e entrará em Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor, de ti não morrerás a espada, em paz morrerás, e conforme as incinerações de teus pais, os reis presentes que foram antes de ti. Assim te queimarão e te pretear-te-ão, dizendo, ah, Senhor, porque eu disse a palavra, diz o Senhor. Anunciou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém, quando o exército do rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades de Judá, que ficaram de resto contra Laquins, contra Laquins e contra Azeca, porque estas fortes cidades foram as que ficaram dentre a cidade de Judá. Amados, o que acontece aqui? Aqui o Senhor mostrou para o rei Zedequias, o Senhor levantou o profeta Jeremias para anunciar a Zedequias que o rei da Babilônia ia tomar a cidade e ia levar ele a cativo. Porque o Zedequias, ele largou os preceitos de Deus, ele abandonou os preceitos de Deus. Ele não fez como Deus queria que fizesse. Então, nós, a igreja do Senhor, nós temos que observar essas coisas, porque muitas das vezes a gente não está fazendo conforme a palavra que o Senhor, conforme o que o Senhor quer que nós façamos. Nós temos que examinar a nossa vida primeiro, salvar nós primeiro, para depois nós tentar ou passar a palavra para salvar alguém. A Bíblia diz que o homem examina a si mesmo. Porque o que aconteceu com Zedequias aqui, pode acontecer com nós hoje.
Porque muitas das vezes o Senhor quer que você faz algo e você não faz. Você não deve desobedecer a Deus, você deve desobedecer a palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada, que é o ensinamento. Nós temos que esquadrinhar nossa vida dentro da palavra. E o Senhor levantou aqui o profeta, que o profeta diz, o profeta Jeremias. A palavra que do Senhor veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todos o seu exército, e todos os reinos da terra que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos pelejaram contra Jerusalém, e contra todas as cidades, contra todas as suas cidades, dizendo. Então, Jerusalém foi tomada, o rei Nabucodonosor sitiou a cidade, porque o Senhor tinha falado a Jeremias para que o rei Zedequias rendesse ao Senhor, para que o rei Zedequias voltasse a fazer a obra que o Senhor queria que ele fizesse. Mas mesmo assim, o Senhor já tinha determinado que a cidade ia ser tomada, ser queimada e ele ia ser preso. Mas era para ele render ao rei da Babilônia, para evitar mais catástrofe. Mas ele, por causa do orgulho, não ouviu Jeremias. E às vezes nós, por causa do orgulho, nós deixamos de ser humilde, deixamos de fazer o que é certo. E o Senhor está nos alertando acerca do fim dos tempos, acerca da vinda do Senhor, do domínio de Satanás, porque, na verdade, o que está dominando a terra é Satanás. O ser humano está na mão do maligno, ele faz o que o maligno quer. Vocês veem que as abominações na terra multiplicaram. Eu observo-se que onde eu nasci, no interior, numa roça, lá uma mulher decente, ela não poderia mostrar o seu corpo. Hoje, a mulher bota um biquíni, que para mim, um biquíni e calcinha, para mim é a mesma coisa. Tem esse negócio de calcinha, fala, não, biquíni é uma coisa, calcinha é outra, é a mesma coisa. Mesma coisa, calcinha com biquíni é a mesma coisa. A mesma coisa, não tem diferença nenhuma. As mulheres, hoje você vê que para todos os lados, praia, essas coisas, isso é abominável aos olhos do Senhor. E tem crente que vai na praia, mas biblicamente falando aqui dentro da Bíblia, para salvação, é pecado, não tem vida eterna. Se Jesus voltar, a pessoa estiver ali na praia, ali, vai para o inferno. A Bíblia, ela condena a nudez, a mostrar o corpo, tanto o homem como a mulher. É pecado isso. E tem alguns crentes que defendem isso, tendo uma Bíblia, ainda defende isso. Mas eu não estou falando só disso, literalmente. Eu estou falando de outras coisas também. Muitas outras coisas, muitas e muitas coisas. Não é só isso. Eu botei base, isso assim, que é para ficar mais visível o entendimento das pessoas. Mas nós devemos observar a mulher, o homem. A mulher não pode mostrar sua nudez para outro homem. E o homem mostrar sua nudez para outra mulher, não pode. Os santos do Senhor têm que preservar o seu corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Amados, e hoje eu observo que o mundo está tomado. Amados, eu fico observando por que eu sou perseguido, simplesmente porque eu não sou maldoso, porque eu creio na palavra, eu prego a verdade e não quis me aliar às sujeiras desses falsos crentes. Hoje eu sou perseguido de morte. Por quê? Por causa disso. Só por causa disso. Nós somos tratados como bandido. Nem bandido, alguns bandidos é tratado como nós, que tem bandido que ainda tem direitos humanos para proteger. Nós não. Nós, por causa dessa palavra aqui, por causa da gente ser bom e não fazer o mal para os outros, nós é tratado pior do que cachorro, pior do que animal. Se a gente olhar olho nu sem a palavra de Deus, a gente fica louco. Por isso que Asaf dizia que ele
Asaf dizia que quando ele olhou para as coisas dessa terra, ele ficou de sobremaneira perturbado. Mas quando ele olhou para o santuário de Deus, ele pôde entender o fim deles. Então, o significado das mensagens que eu trago aqui é de alguém entender que essa palavra aqui pode salvar a alma dele do lago de fogo, salvar da perdição. É essa palavra aqui. Não é eu que vou salvar você, mas essa palavra aqui salvadora, a palavra salvadora. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que eu observo que para a igreja verdadeira, os fiéis já estão sendo perseguidos há muito tempo e passando por piores situações há muito tempo. Mas alguns eu digo falso profeta, ainda está esperando a perseguição da igreja ainda. Ainda está esperando ainda. Meu Deus, como bem que a Bíblia diz que vai sair dos olhos deles uma escama como de peixe nos últimos dias para que eles vejam que estava errado, só que não vai ter mais chance. Eles não enxergam, não. Então, observa-se que os fiéis, se você declarar fiel a Deus e fazer o bem, você já entrou no corredor da morte. Você já entrou no corredor da morte. Porque você vai ser perseguido e morto. Hoje, aqui na Terra, é dessa maneira que funciona. Você não pode ser bonzinho, você não pode ser fiel a Deus. Se você for fiel a Deus, você é perseguido, você é tratado como animal, como bicho. Igual eles fazem, mata um bicho e joga ali igual um porco, enterra por ali, igual um animal. Assim é tratado os filhos de Deus. Só que por isso é que Deus deixou a condenação de lago de fogo ardente. Porque fizeram a maldade com seu próprio Filho, Senhor Jesus Cristo, crucificaram ele na cruz. Então a vingança de Deus são um lago de fogo. Então todo aquele que não obedecer a palavra vai ser lançado no lago de fogo. Uma condenação terrível, vivo. Só que pelo fato deles terem um dinheirinho, ganhar um dinheirinho, viver com a vida regalada, então eles não estão preocupados com Deus. Eles não param para pensar na vida eterna, na salvação. Eu já conversei com algumas pessoas, elas falaram, nem penso nisso, não quero nem pensar, nem fala isso comigo. Porque está preso no pecado, preso nesse mundo, nas coisas desse mundo. E nós não vivemos presos, nós hoje, eu louvo a Deus e agradeço todo dia por ter conhecido essa palavra, e hoje eu não viver preso nas coisas desse mundo. Porque, olha, observa-se que morre pessoas todos os dias. Morre gente ruim, morre gente boa e morre cristão, homens de Deus fiéis, perseguidos e mortos. Só que, porém, para aquele que foi morto pela palavra, vai ter vida eterna, salvação, ele vai viver de novo. Mas aquele que morreu no pecado, que foi perseguidor, aquele, mesmo sendo bonzinho, vai perder a salvação. Porque negou-se o Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário. Porque Jesus morreu para dar vida eterna. Você tem que entender que você tem que agradecer a Jesus pela sua morte e ser fiel a Ele para que seja salvo. Essa é a palavra aqui. Ó. Essa palavra não é nossa, essa palavra é de Deus. Às vezes eu tô passando para vocês aqui para ver se as pessoas entendem o significado de ser cristão. E aí eu fico observando. O que adianta eu carregar essa Bíblia aqui, ó, eu não amar a minha esposa, eu não amar o meu irmão, eu não amar os meus filhos? Não significa que eles me amam. Eu é que tenho que amar, porque eu sou servo de Deus. Agora, amor, eu quero explicar para vocês uma coisa. Amor não significa que você tem que estar na casa da pessoa, tem que estar lidando com a pessoa, tem que estar... Não, porque você ama a pessoa, mas aquela pessoa é perigosa e má, você tem que amá-la à distância. Porque se você marcar, ela te leva, ela te executa, ela te faz um mal. Então você tem que amar, porque a Bíblia fala, no livro de Mateus 5,45, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filho do vosso Deus que está no céu. Se você, primeiramente, não ama a sua família, os seus familiares, você vai amar a Deus. Mas tem gente que não sabe interpretar o que é amor. Hoje eu vou dar aqui uma referência para vocês do que é o amor. O amor
é você querer a pessoa salva, é querer que a pessoa saia do pecado e entre para os caminhos de Jesus. Você ama aquela pessoa, por isso que você quer que aquela pessoa viva em Cristo para ser salva, porque a verdadeira vida é a por vir, não é essa agora. Só que, porém, às vezes é preciso você afastar, porque você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa, pelo espírito imundo que governa ela, ela se torna uma pessoa perigosa para você. Uma pessoa traiçoeira, uma pessoa maldosa, mas não significa que você não a ame. Então, você não preocupa quando alguém fala, fulano, ele fala mal da própria família, ele faz isso com a própria família, não. Você conhece muito bem a serpente que aquela pessoa é, a maldade que aquela pessoa tem no coração. Para que você vai lidar com ela? É da sua família, mas é má. Às vezes é seu irmão, mas é mau. Às vezes é seu filho, mas é mau. Você tem que orar por ele, amar ele, mas às vezes ele é um Absalão. E aí, Davi teve um Absalão na sua vida. Às vezes você tem um Absalão na sua vida. E aí? Essas coisas acontecem para cumprir a Escritura e Deus provar a sua fé. Dá porque Davi chorou amargamente quando Absalão morreu, que o soldado dele matou. Porque o Davi, ele chorou porque ele amava o filho dele. Ele tinha esperanças do filho dele trilhar pelos caminhos de Deus. Então, nós cristãos temos que ter esse discernimento. Aqui, vamos para o 2. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe assim, diz o Senhor: eis que eu entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, a qual queimará fogo. Então, ele usou o profeta Jeremias para avisar os Zedequias que o rei Nabucodonosor ia sitiar a cidade e queimar fogo. Ele estava sendo avisado e poderia tomar uma atitude diante de Deus, clamar a Deus, entregar a vida a Deus, e tudo para ele ia ser diferente. Não significava que ele não ia ser preso, ia ser escravo na Babilônia, que isso aí já tinha sido determinado por Deus por causa da sua desobediência. Então, nós mesmos poderemos evitar muitas coisas na nossa vida, evitarmos de perdermos a vida eterna. Mas às vezes de passar por lutas, aflições e situações difíceis na terra, é meio difícil de nós evitarmos, porque tem uma profecia a se cumprir. Que o justo ia ser perseguido e alguns mortos pela palavra de Deus. Então, isso aí não tem como nós evitar, as perseguições. Então, como que a gente observa que o mundo está dessa forma? Porque levanta as nações todas contra uma só pessoa por causa da palavra. Assim fizeram com o Senhor Jesus, levantou todos contra ele, poucos se renderam a ele, levantaram contra os profetas. Observa que viveu-se martírio os profetas. Todos os profetas de Deus, observem desde o começo, sofreram perseguição, foram mortos, tiveram que fugir, esconder em caverna. Observa. Não é pregado por quê? Satanás ele já está trabalhando sutilmente para distorcendo a palavra de Deus, criando uma geração para a nova era. O que é nova era? Nova era é o governo do anticristo. Aonde, olha as crianças de hoje como está sendo ensinada. Olha o que está crescendo hoje ao nosso lado. Olha os jovens que estão crescendo ao nosso lado. Eu vejo isso. Eles falam assim, fulano, esse menino é esperto, essa menina é esperta. Isso é esperto. Isso aí, eu tenho que ser assim. Esperto, que esperteza é essa? Uma esperteza que vai te conduzir a queimar de eternidade a eternidade num lago de fogo ardente, porque negou Jesus como o rei de Zedequias aqui, não se rendeu ao Senhor, foi queimado, botaram ferro quente nas vistas dele e botaram ele no calabouço cego. Sim, vai cumprir-se a profecia que ele vai ser incinerado como seus pais, mas não precisava de sofrer tanto como sofreu.
Jesus está voltando, o Filho de Deus está voltando e está nos avisando através da natureza. Para quem não lê a Bíblia, olha a natureza. A Bíblia diz que a natureza é revoltar contra o homem. Observa-se terremoto, maremoto, tempestades, guerras, coisas horrendas. Igual o bispo falou um dia desse, que a mãe matou um filho aqui pro lado do Nordeste, disse que o menininho pediu, disse que a criança pediu, porque não me mata não, mãe, não me mata não, e ela matou. Nós lutamos contra essas coisas. Pessoas que querem o bem, lutam pelas coisas boas, são perseguidas. Não tem valor, não tem justiça aqui ao lado dele na terra. Não tem. Por quê? Isso é o quê? Isso é o maligno governando a terra. As pessoas estão tomadas pelo maligno. Você observa-se que no mundo hoje é bebedeira, futebol, crentes, cristãos, envolvidos com esses tipos de festas mundâneas, satânicas, malignas. E não adianta falar com eles. Gente, se você ler essa palavra aqui, ela vai te ensinar exatamente o que você deve fazer com a sua vida. Exatamente o que você deve fazer com a sua vida. Essa vida em que vivemos, nós simplesmente estamos uns dias contados aqui. A vida verdadeira é que está por vir. É a vindoura. Essa é a verdadeira vida. Mas para nós adquirirmos essa vida vindoura, que é a vida eterna, nós temos um certo sacrifício carnal por causa do pecado a qual nós nascemos. Nós nascemos no pecado, em pecado nossas mães nos concebeu. E nós nos adaptamos no pecado e agora nós estamos desadaptando do pecado para uma vida santa. Então a nossa carne quer o pecado, quer as coisas ao contrário de Deus, mas nós estamos lutando contra os desejos da carne para viver os desejos de Cristo. É uma renúncia diária para que nós venhamos ter a vida eterna. Então, a Bíblia, ela nos molda e nos ensina dessa maneira. Então, vamos lá para o 3. E tu não escaparás da sua mão, antes de certo serás preso, e serás entregue na sua mão, e teus olhos o verão. Os olhos do rei da Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrará em Babilônia. Então, ele foi avisado que ele ia entrar, ia ser preso, e não escaparás da sua mão, e não escapar da mão do rei da Babilônia. Foi avisado a ele, Zedequias, que ele não ia escapar da mão do rei da Babilônia. A palavra que veio de Deus, da boca de Jeremias, para falar com ele. E ele não deu ouvido. E aqui, através da palavra, o Senhor está falando com nós. Muda sua vida, conserta, antes que seja tarde. Rende-se ao Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Rende-se o Senhor. Amados. E hoje, porque um dia eu vivia preso na mão de Satanás, mas depois que eu entendi o significado dessa palavra, hoje eu sou um homem livre. Hoje eu não estou mais preso na mão de Satanás, não. Ainda que isso custe a minha vida, eu sei que o Senhor vai me dar uma vida eterna. O Senhor vai me dar uma vida vindoura eterna no céu. É que eu prego aqui para as pessoas que querem ser salvas. Para as pessoas que querem largar o pecado e ser salvas, que entrar no reino do céu, porque Jesus morreu para te salvar, para nos salvar. Eu não estou pregando para quem não quer, não. Estou pregando para quem quer. Porque é o seguinte, a atitude eu tomei diante de Deus. E estou lutando e estou batalhando. Você faça a mesma coisa que você vai ter vida eterna. A palavra é essa aqui. Se você tiver medo
Diz a Bíblia que os medrosos não entrarão no reino de Deus. Porque se você tiver medo das consequências que vêm em você aceitar Jesus e ser fiel, você vai para o inferno. Você vai queimar no lago de fogo. Você não pode ter medo das consequências. Você tem que entregar e pedir ao Senhor, cuide de mim, Senhor. Cuide da minha família, cuide da minha esposa, cuide dos meus filhos. Eu preciso da vida eterna. Eu preciso ganhar almas também. Eu quero ser salvo, mas quero que alguém esteja salvo. Por que eu passo as mensagens no YouTube? Porque eu quero ser salvo, mas eu quero que você também seja. Por isso que eu ponho as mensagens no YouTube. Vamos lá para o 4. Todavia ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Ele disse, todavia ouve a palavra do Senhor, Zedequias, rei de Judá, e ele não ouviu. Ele não deu crédito à palavra de maneira alguma. Mandou prender Jeremias, mandaram jogar Jeremias no poço. Ele tirou porque tinha um eunuco que foi até o rei e clamou pela vida de Jeremias, e o rei ouviu o eunuco e pediu que tirasse Jeremias do poço. Pintaram com Jeremias, com o profeta. Ele pediu, ouve a palavra do... todavia ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor, de ti não morrerás a espada. Ele diz, de ti não morrerás a espada. Quer dizer, ele ia sofrer as consequências, mas morrer a espada não. Como não morreu, mas só que ficou cego, o Nabucodonosor prendeu ele no calabouço, né? Pagou um preço que não precisaria pagar, né? Não morrerá a espada. Em paz morrerás, e conforme as incinerações de teus pais, os reis presentes que foram antes de ti. Assim te queimarão a ti e pretear-te-ão, dizendo, ó Senhor, porque eu disse a palavra, diz o Senhor. Então, ele não quis obedecer e ouvir a palavra e sofreu consequências terríveis. Eu quero dizer para você e para mim, a escolha que você fazer vai ter consequência. Se você aceitar Jesus como Salvador da sua vida e ser fiel para a vida eterna, para ser salvo, vai ter consequência. As consequências são as perseguições, a rejeição da humanidade. Você pode ser morto, porque o diabo não gosta de cristão, vão ser odiados por toda a terra, porque isso é bíblico. E se você não aceitar Jesus como Salvador da sua vida, as consequências que vai vir para você é você morrer, sua alma ser levada por Satanás para o inferno, lugar de tormenta, e depois você ser queimado no juízo, num lago de fogo ardente. Você escolhe sofrer as consequências na carne e ser salvo, ou viver regaladamente aqui na terra, que mesmo assim você não vai viver, porque hoje a luta tem por justo e por injusto. A sua chance é aceitar Jesus e ser salvo, que é eterno. Porque senão você vai sofrer aqui e vai queimar no fogo lá. De todo jeito você vai se ferrar. De todo jeito, a chance de todo ser humano, a chance é aceitar Jesus como Salvador. Vai ter consequência? Vai, mas você tem vida eterna. Você tem vida eterna, você tem morada eterna no céu. Leia a Bíblia que você vai ver. O que a palavra diz? Vamos para o 6. E anunciou Jeremias, o profeta, a Zedequias. O profeta Jeremias anunciou a Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém. Ele anunciou a ele todas estas palavras em Jerusalém. Deus mandou o profeta para anunciar a ele. Não deixou ele enganado.
Mas por não ouvir o profeta, ele botou muitas almas a morrer e a se perder. Porque ali morreu gente, ali ele poderia ter feito muitas pessoas escaparem, mas por causa da sua desobediência, a sua arrogância, o povo pagou o preço. Então, quando o exército do rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades de Judá, que ficaram de resto, contra Laquins e contra Azeca, porque estas fortes cidades foram as que ficaram dentre a cidade de Judá. Então, quando o exército do rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades de Judá, que ficaram de resto? Que sobraram de resto? Contra Laquins e contra Azeca, porque estas fortes cidades foram as que ficaram dentre a cidade de Judá. Só sobrou 2 cidades. Então, o Senhor tem uma profecia para cumprir nessa terra. A profecia é: Jesus vai voltar e já está voltando. Os sinais estão aí. Não ouve quem não quer e não dá crédito quem não quer. E o Senhor está anunciando: eu vou arrebatar os cristãos que estiver vivo na terra, vou ressuscitar os cristãos que estão mortos debaixo da terra e vou levarmos comigo nas nuvens para o céu. É a profecia. A profecia que, assim como Jeremias profetizou lá, o Senhor está profetizando aqui agora pela minha boca, pela palavra dele. Não, eu não estou profetizando, pela palavra dele. A palavra dele diz: assim diz o Senhor, diz a palavra de Deus. E os que não forem arrebatados, escolhidos para o Senhor, vai vir-se o juízo e será julgado e lançado no lago de fogo. Então, o ser humano, seja rico, pobre, empresário, milionário ou não, ele só tem uma chance: entregar a vida a Jesus, ser salvo e vencer o maligno. Olha o que Jesus passou. Jesus no deserto, Satanás foi tentá-lo. Se tu és filho de Deus, pega essa pedra, transforma em pão, mata sua fome. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Ah, se tu és o filho de Deus, pula-se daqui abaixo. Ele levou Jesus. Satanás levou Jesus ao pináculo de um monte, falou, num lugar alto, falou: se tu és o filho de Deus, pula daqui abaixo, que ele dá ordem a teu respeito para te guardar. Satanás, ele fala no seu ouvido várias coisas. Satanás faz oferenda de dinheiro para você. Satanás traz mulheres para botar no seu caminho. Satanás põe homem no caminho da tua esposa. Satanás faz tudo, usa falso profeta para vir dar em cima da sua mulher, usa mulher fariseu para dar em cima de você, dentro da própria igreja. Satanás faz coisas miraculosas. É você que tem que estar no azeite e conhecer o diabo e repreendê-lo. Entender que aquele ali é Satanás e repreender no nome santo do Senhor Jesus. Nós vamos ser tentados todos os dias, perseguidos, porque isso é promessa, isso é palavra de Deus. A palavra de Deus não tem como voltar atrás. Ela é palavra, ela vai cumprir. Às vezes eu paro, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes eu paro e fico observando algumas pessoas que me desejam mal, me perseguem. Aí eu começo a me perguntar assim: o que não fiz nada para essa pessoa? Por que ela me odeia? Por que ela quer ver eu morto desse jeito? Igual hoje eu ouvi um cara, um rapaz, um cidadão, acho que é mais novo do que eu, ele vinha para trás de mim, falou assim: eu não quero nem saber, eu quero é o dinheiro. Coitado. Ele não conhece o Deus do céu, o Deus que abriu o mar vermelho,
O Deus que consumiu um grande faraó e toda a sua tropa dentro de um mar. Um Deus que fendeu a terra e consumiu uma parte do povo que ele tirou do deserto, porque rebeliaram contra ele na sua caminhada. Datã, Coré, Abirão e seus familiares. Deus que fez bola de fogo cair do céu e consumiu Sodoma, uma cidade chamada Sodoma, uma cidade chamada Gomorra. Amados. Esse é o Deus verdadeiro. É um Deus que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas faz misericórdia até 1000 geração daquele que ama e guarda os seus mandamentos. Faz misericórdia até 1000 geração daquele que ama e guarda os seus mandamentos. Então, a palavra de Deus, ela está aí. É só você entender. E amar a si próprio. Porque quem ama a si próprio, obedece a palavra. Quem ama a si próprio. Eu não quero um dedo de riqueza dessa terra para minha alma ir para o inferno eternamente. Eu não quero. Se necessário for, eu como sopa de fubá ou passo fome. Mas eu não quero que a minha alma pereça no inferno. Porque eu conheço muito bem essa palavra. E eu conheço o Deus a qual eu professo. Eu conheço Jesus a qual eu professo. Se Jesus me ama e te ama. Essa é a palavra que o Senhor me deu nesta tarde. Que Deus abençoe a minha vida, a sua vida, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor.